receber a bênção de Deus. Aí eu fiz a nossa reverência nesta noite para que nós possamos junto andar pela Bíblia, aprendendo do Senhor Jesus Cristo. Ei, Jesus quebra as correntes da maldição. Maldição entrou na terra a partir do momento em que o homem desobedeceu a Deus. A primeira maldição entrou quando Adão pecou e foi retirado ali do jardim do Éden. Aí a raça humana vem sofrendo todas as consequências. O crente não precisa ter medo de maldição, porque Jesus é mais forte. Você crê, você é crente, não precisa ter medo de maldição, porque o Jesus que você aceitou através da tua fé, Ele é mais forte, Ele está dentro de você. Então o crente que crê, acredita, não precisa ter medo da maldição. Ei, como você vai ali para Efésios, o capítulo 6 e 16, olha só, crer, fé é crer. Quando você tem fé, você vai crer em quem? Em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que veio para salvar e tem todo o poder para livrar ou para libertar o ser humano na terra. É através de você acreditar. Quando você crê, você recebe a promessa de Deus na vida, porque quando Ele falou para os discípulos, ei, não precisa ficar com o coração triste, conturbado, não. Ei, as últimas instruções de Jesus para os discípulos foram o seguinte: olha, eu vou para o meu Pai, e quando eu chegar lá, vocês não vão ficar sozinhos, não, porque vou enviar o Consolador que ficará convosco até a consumação do século. Ei, mas vocês vão para Jerusalém, vão para a igreja orar, porque lá vocês vão ser revestidos de poder de Deus. Ei, esta igreja nasceu no fogo, esta igreja acredita na promessa, esta igreja, ei, veio a receber o Espírito Santo do Senhor e aguardar a vida dele sobre as nuvens de glória. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aí vai prosseguindo. É que temos que ouvir a instrução, aguardar do Senhor o que devemos fazer para que muralhas não caiam sobre nós. Aí nós temos também uma introdução, que quando nós ficamos muitas das vezes com a nossa vida pensando, agora está embaraçada, eu não consigo desembaraçar. Ei, quando eu preparei também essa mensagem que falava sobre corrente, aí Deus me colocou no coração também sobre quedas de grandes muralhas, que você se arrebenta e sai glorificando o nome do Senhor livremente, porque Ele é tremendo. Ei, filho, Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, através do louvor, através da oração, através de chegar a Deus. Ei, é somente confiar e deixar Deus trabalhar na tua vida. Ei, e agora nós vamos falar sobre o arrependimento. Ei, não basta somente crer. Além disso, usem o escudo da fé, como o qual você poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Não tem seta que vem sobre o crente, não tem seta que vem sobre a vida do que crê, que recebeu a fé, porque ele está embaçado com o escudo da fé, e Deus vai dando a vitória, e pelos dados inflamados do maligno vai caindo por terra, e o nome do Senhor é glorificado. O inimigo pode até lançar a seta, mas você está protegido. Alguém poderá dizer: ei, para que está tanto na igreja? Essa pessoa não tem isso, não tem aquilo. Mas você não é atingido por palavra, você não é atingido por coisas que as pessoas não acreditam em você. Você
está revestido de Deus nessa noite. Glória a Deus. Porque teve um arrependimento. O arrependimento também faz parte das quebras de maldições e correntes aqui nesta noite. Olha, pedir perdão pelo pecado a ter decidido mudar de vida através de Jesus Cristo. Ei, pedir perdão é mudar de vida. Você só vai ter uma vida mudada a partir do momento que você arrepende. Não existe momento, não existe salvação sem crer, sem arrependimento e sem fé. Então as coisas vão seguindo junto. Aí a pessoa chega na igreja. Eu creio que tudo que estava acontecendo na vida da pessoa lá fora vai ficar lá fora, porque aqui dentro chega sendo queimado. Aqui dentro chega as coisas contrárias, coisas de Deus vai caindo por terra, porque Deus vai limpando, porque a pessoa vai crendo com o coração e a alma, vai arrependendo e tendo fé naquele que chamou, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tiago, lá no capítulo 5:16 disse: portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ei, se a pessoa está orando, se a pessoa tem confessado a Deus os seus pecados, jamais ele poderá dizer negativamente: as coisas não estão dando certo, porque alguém me jogou uma praga, eu fui amaldiçoado, parece que falaram mal de mim, as coisas vão incorretas. Eu venho nesta noite a profetizar um milagre e uma bênção na tua vida. Toda coisa ao contrário à vida do crente, ele não será atingido, porque ele usou uma das armaduras de Deus e está revestido do Senhor. Ele usou a fé e acreditou que Deus está tremendo e está do lado dele. Só você que crê, glorifica o nome do Senhor nesta noite. Só você que acredita, só você que sabe perdoar, só você que sabe doar perdão, só você que sabe cumprir o convite de Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor. Não tem como as correntes ser quebradas na minha vida. Não tem como. Eu não consigo muitas das vezes olhar para um irmão ou a irmã dentro da igreja. Aí você vai ficar amarrado o tempo todo pelo inimigo. Aí a igreja, você vem para a igreja para liberar o perdão e ser abençoado. Na igreja é um lugar de bênção, mas para você ser abençoado, você tem que abrir o coração para Deus. Se houve rancor guardado contra alguém, como uns parentes, o perdão liberta. Para pessoas que muitas das vezes têm rancor, tem pessoas que muitas das vezes não gostam de ver alguém ser abençoado. Tem pessoas que muitas das vezes não querem ver você prosperar. Tem pessoas que muitas das vezes não querem ver você crescer, nem materialmente, nem espiritualmente. O que é que você tem que fazer? Dobrar o joelho e dizer: Senhor, perdoa aquela pessoa, libera-se para ela e você será abençoado. Você é que ganha, porque você é uma bênção diante de Deus. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se você não perdoares, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Ei, porque o trabalho de quebra de correntes, Jesus, para quebrar a corrente, tem que ter o perdão do pecado, tem que ter reconciliação, tem que ter salvação. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Rejeição do perdão. Disse não
e a qualquer influência espiritual errada, escolhendo acreditar e declarar a verdade de Deus. Ei! Para nós declarar a verdade de Deus, para que maldições não entrem na minha e na tua casa, você tem que aprender essas coisas. Tiago, no capítulo 4 e 7. Portanto, submetam-se a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Ei, o diabo está ao derredor procurando alguém para tragar. Aí Jesus disse: resiste o diabo e ele fugirá. Glória a Deus. Aí você está vendo uma palavra, uma mensagem que ela agora vai ser concluída aí com um tema derrubando também as muralhas que vêm na tua frente. Você venceu. Você quebrou as correntes. Você agora acha assim: agora não tem mais nada que vai me impedir eu estar na presença de Deus. Você tem que lutar, são lutas. Foi passado um tema, Deus me preparou, depois veio um outro tema, Deus também nos preparou, e assim nós vamos juntos. Nós vamos ver que Josué também enfrentou grandes barreiras e achava que não tinha jeito para continuar vencendo. Ei, não tem como eu falar de Josué sem antes falar também de Moisés. Deus estava com o teu povo ali no Egito, eles estavam acorrentados, eles estavam ali escravizados por diabo, eles estavam ali escravizados pelo rei do Egito. Mas Deus agora, lá no deserto, onde alguém estava se preparando, ele estagiando, aí Deus, através de uma sarça, o fogo começa a queimar, e Deus disse: ei, Moisés, você tem uma batalha para enfrentar. O meu povo está gemendo, o meu povo está chorando, o meu povo está tramando